versículo 10 em diante. Deus é bom. Deus é bom. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para que fui também preso, para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amados, nós vemos Paulo escrevendo essas cartas à igreja de Filipos. Essa cidade era o nome Filipos, localizada na Macedônia. E o nome dessa cidade se deu simplesmente por privilegiar Filipe, um rei que habitava ali e que era o pai de Alexandre Magno. O tema dessa carta, Paulo escreve, em resumo, é para motivar os cristãos que ali estavam, para que eles pudessem conhecer mais a Deus, pudessem conhecer mais a Jesus Cristo, caminhar em unidade, em comunhão e participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Assim como Cristo viveu aqui na terra, Ele colocou um modelo para que pudéssemos seguir. E aí Paulo toma esse modelo e fala para a igreja que está lá em Filipos e escreve essas cartas, escreve esta carta, melhor dizendo. E o mais interessante é que a intenção dela é de viver intensamente, tão somente para Jesus, está em alegria para Jesus. A sua vida, ela deve ser motivada em caminhar com Jesus Cristo. E aí nós vimos no capítulo 3 que ela é dividida basicamente em 3 partes, onde mostra uma biografia espiritual de Paulo. E ele mostra o passado de Paulo, ele mostra o presente de Paulo e ele mostra o futuro. Quando você vai ler todo esse capítulo, no versículo do 1 ao 11, tem Paulo como contador, que descobriu novos valores. E aí nós encontramos o encontro de Jesus com o Saulo, lá em Atos, no capítulo 9. E a partir daquele momento onde a vida de Saulo mudou, quando ele teve um encontro real com Jesus, ele começa a descobrir, ele começa a contar os novos valores que ele estava vivendo em Cristo Jesus. E quantos de nós, quantos de vocês não é assim? Você olha para o seu passado e quando você aceita Jesus e você vê que começa Jesus a brotar no seu coração e os frutos do Espírito Santo começam a fluir em você, você vê isso como um valor na sua vida e você começa a contar. Então, Paulo menciona esse passado dele como o contador. Porém, no versículo 12 até o 16, ele fala que ele é como se fosse um atleta e menciona a palavra prosseguir. Então ele está simplesmente com aquele vigor espiritual. Quando nós aceitamos a Jesus, temos aquela força. E se continuamos a buscar mais dele, e se fizermos essa reposição, essa manutenção, nós continuaremos a caminhar com força. E essa é a caminhada dele, prosseguindo como um atleta. E o futuro, que é do capítulo do
do versículo 17 ao versículo 21, nós vimos Paulo como um estrangeiro. Ele mostra que a nossa cidadania não é essa. Não é aonde você mora, não é a cidade onde você está, não é esse país, mas é o céu. Nós aqui somos estrangeiros. Mas ele mostra também duas realidades: o futuro dos ímpios, mas o futuro também dos cristãos. Então nós vimos nesse capítulo essas três divisões, e também mostra o que? Ele aguardando ansiosamente a vinda de Jesus Cristo. Então no passado nós vimos que Paulo ele considera, mas também ele vê novos valores. No presente ele continua e vai prosseguindo com um novo vigor. E no futuro ele aguarda uma nova visão. E essa nova visão é das mansões celestiais. Quantos aqui estão cansados desse mundo e querem ter novas visões? De uma cidade incomparável, onde olho nenhum conseguiu ver, onde ouvidos não conseguiu ouvir. Mas o que o Senhor preparou para nós é algo inacreditável. Aleluia! E abordando cada tópico, nós vimos que a maneira correta da visão que Deus quer que possamos ter é prosseguir, é caminhar para o alvo. E que alvo é esse? Se nós falamos em prosseguir, nós podemos imaginar, e eu quero que vocês possam enfatizar também junto comigo, como se você fosse um piloto de Fórmula 1. Como se você fosse um corredor. Eu peço que vocês guardem isso, tá bom? Então, falando do passado, Filipenses 3:7, olha o que ele fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Aqui menciona o passado de Paulo. E amados, de forma simples, Paulo ele não se vangloriava do seu passado. Por que, Alisson? Ele não tinha uma conduta ilibada? Segundo a lei ele não era repreensível? Sim. Até ele ter uma nova visão, até ele se encontrar com Jesus Cristo. E quando ele encontra-se com Jesus, ele tem uma nova visão. E quando ele olha para o passado dele, ele não se vangloria. Mas essa carta também está falando do passado em Cristo. Da mesma forma, ele poderia, ao invés de não se vangloriar, ele poderia se vangloriar também. Porque se a gente lê a Bíblia, a gente vai encontrar, depois de Jesus Cristo, um homem que fez grandes coisas foi Paulo. E ele poderia se conformar com a situação que ele estava, porque ele era um homem com uma conduta certa. Ele pregava a palavra de Deus, ele era o apóstolo dos gentios, mas ele não se conformava, ele não queria isso para ele. Ele olhava para o passado dele e via apenas como modelo, para que ele pudesse prosseguir, caminhar com Jesus, em conhecer mais dele. Amados, os acontecimentos não mudaram. O que deve mudar é a maneira com que nós possamos encará-los. E isso recai sobre a minha vida e sobre a sua vida. Muitas vezes nós olhamos para o nosso passado e vivemos por ele. Mas você deve mudar, converter esse tipo de pensamento, porque o passado só vai lhe atrasar. Mas a partir do momento que você olha para o seu passado e você olha para a sua mão e vê o sangue de Jesus, você muda de opinião, você muda de pensamento, você muda de sentimento. Aquilo que dá tristeza vai dar alegria, porque você sabe que depois de um ponto Jesus lhe salvou. Aleluia! E é isso, é mudar. Esqueça as coisas que ficaram para trás
não é mudar o passado, porém mudar o seu significado. Algo pode ser feito quando você muda esse significado do seu passado. Você pode mudar o seu passado? Alguém pode mudar? Se alguém puder, levante a mão. Acho que ninguém. Mas você pode fazer dele o seu testemunho. E você pode fazer dele ganhar almas para Jesus. Eu tenho um passado terrível. Eu ainda não tive a oportunidade. Poderia até contar meu testemunho hoje aqui. Mas, por bem, o Senhor ministrou o meu coração isso aqui também. Mesmo com o tema, já estava no coração de Deus. E aí partiu para o coração do Henrique. E aí veio para o meu. Mas eu olho para o meu passado e olho para o meu testemunho. E vejo que isso é uma oportunidade de ganhar vidas para Jesus. Amém? E aí nós vemos o termo esquecer. Que está aí nesse capítulo. Basicamente no versículo 13. Ele tem o significado de não ser afetado ou influenciado por algo. Olha só o que Hebreus capítulo 10, versículo 16 ao 17 diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não lembrarei mais. Amados, diante de Deus, o nosso passado e os nossos pecados perdoados por Ele não afetam mais a nossa relação com Jesus Cristo. Não afeta mais. Por que, Alisson? Está aqui Deus falando. Ele esquece. Ele não leva em consideração o seu pecado, o seu erro. E é por isso que eu falo nessa noite: você é livre. E quando você vier para a igreja, saiba disso. Você é livre. Em qualquer lugar que você esteja, você é livre. Você pode adorá-lo aonde estiver, porque o seu coração é dele. Mediante o arrependimento, você é livre. Saiba disso. Não deixe que ninguém coloque coisas na sua mente em dizer que você é preso a um pecado, em dizer que você é preso a um passado. Caminhar com Jesus Cristo. Essa é a vida que Ele proporcionou para nós, uma corrida. E como um corredor, como está sendo a nossa conduta? Como está sendo os preparativos para essa corrida? E se você já está no meio dela, como está a sua força? Amados, nós vimos que mediante ao passado de Paulo, mediante ao presente dele, nós vimos elementos que trazem nesta passagem e que mostra como devemos prosseguir de maneira digna, de maneira correta e de maneira que agrade ao Senhor. Como, Alisson? E aí eu em casa eu estava estudando um pouco sobre esse tema. Peguei alguns comentários bíblicos e comecei a estudar e vi o quão profundo é essa palavra prosseguir. Não é uma simples palavra. Existem elementos essenciais para que possamos seguir em frente. E um deles é a insatisfação. Como assim? Insatisfação. Uma insatisfação santa, que não se conforma com o seu estado espiritual, que não se conforma com o seu jeito de estar. Paulo não estava conformado com a sua vida diante de Deus. Ele queria conhecer mais ainda e participar dos sofrimentos de Cristo Jesus. Ele queria alcançar o prêmio. Ele queria prosseguir. Isso significa que ele
não estava satisfeito de maneira alguma. E aí, nós vimos no capítulo 3, versículo 12, diz: não que já tenha obtido tudo isso, tenha sido aperfeiçoado. Ele está dizendo: eu não obtive nada. Mas ele diz: mas eu prossigo para alcançar. Isso mostra a inconformidade dele. E o que eu acho mais interessante é que ele, em Jesus Cristo, estava satisfeito, mas ele queria mais. Quantos têm esse desejo de querer mais do Senhor? A nossa vida deve ter esse desejo. É um elemento essencial para a sua vida. É estar insatisfeito com a sua vida espiritual e é buscar mais dele. Essa deve ser a nossa vontade. Amém? Porém, nós vemos outros pontos da Bíblia, onde nós encontramos igrejas conformadas com a situação delas. Um exemplo, nós encontramos a igreja de Sardes. Olha o que é que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Da mesma forma, a igreja de Laodiceia. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não recebe, porém, não percebe ou não reconhece que é miserável, que é pobre. Olha o que é que o próprio Deus está falando para uma igreja. E nós vemos um homem chamado Sansão, que achava que tinha toda a sua força ainda. E quando ele acorda, o Senhor já tinha saído dele. Ele achando que tinha força, mas a força não estava mais com ele. Simplesmente porque eles estavam conformados com a situação. Vocês entendem a importância desse elemento, estar inconformados? Porque se você estiver conformado com a sua situação, saiba de uma coisa: você poderá cair e não se levantar mais. Por isso a Bíblia sempre nos exorta a estar atento a isso. Um cristão maduro faz uma autoavaliação honesta de si mesmo e se esforça para melhorar. Aleluia. Aí eu encontro, quando eu li o Salmo 42, Henrique, eu me maravilhei. O salmista: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Aleluia. Que sede é essa que esse salmista teve? Ele também estava inconformado com a sua situação. Ele queria buscar mais do Senhor. E olha a comparação que ele diz: como a corça, um animal que vivia em altos montes, ele queria água. Ele tinha um faro de conseguir identificar água a quilômetros dele. E até sobre o solo, os lençóis freáticos, ele conseguia ainda sentir esse cheiro. E ele queria água. E aí o salmista, ele compara com esse animal, o anseio pela presença de Deus. Esse deve ser o nosso anseio por Jesus Cristo. Nós encontramos também uma dedicação. Esse é o segundo ponto, o segundo elemento: dedicação e direção. Na parte do versículo 13, parte B, diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Amados, dedicar
em buscar o Senhor também requer esforço. Não é de qualquer jeito. Você precisa se esforçar todos os dias. Você precisa matar isso aqui que se chama carne, se dedicar e ter uma direção certa. Nós olhamos porque o incrédulo ele olha para a vida dele e ele vê o passado dele, ele vive do passado, ele olha para o presente dele e ele fica amargurado porque o passado afetou o presente e ele fica imaginando como será o futuro dele. Mas nós não podemos ser assim, porque o Senhor já estabeleceu um futuro para nós. Ele já tem mansões celestiais para nós. E nós devemos viver olhando para frente, olhando para o futuro. Nós devemos olhar para o céu, porque é para lá que nós vamos. Porque o futuro vai afetar o presente e, consequentemente, vai afetar o passado que você vive a partir daquele momento. E aí você vai viver de glória em glória. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Determinação e disciplina. Esse é o terceiro ponto e o terceiro elemento. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Gente, vamos lá. Um atleta, ele não se torna um vencedor e nem um atleta de alto nível assistindo televisão ou palestras. Ele não se torna indo assistir às corridas, mas ele se torna um vencedor quando ele se dedica, quando ele olha para frente, se dedica àquela profissão, entre aspas, que alguns fazem disso uma profissão, mas ele também olha para a disciplina e vê isso como uma conduta de vida. E quantos de nós temos perdido essa disciplina? Quantos de nós temos esquecido da palavra do Senhor? Lembramos que ela faz parte da caminhada, mas nós devemos prosseguir. O Senhor disse para a igreja: arrependam-se. João disse: arrependei-vos. E esse é o primeiro passo para que a gente possa mudar o nosso hoje. Arrepender dos nossos pecados e arrepender das vezes que gastamos mais tempos com esse mundo do que com Jesus, para alcançarmos o prêmio dado por Jesus. Nós devemos ter dedicação. Alisson, isso está soando que você está falando que é como se fosse por obras que nós obtemos a salvação, como se fosse por méritos. De maneira nenhuma, meus amados. A salvação é tão somente dada por Jesus Cristo, é mediante uma graça, mas há um prêmio celestial para nós. E desse exemplo eu faço. Na Grécia, para participar dos Jogos Olímpicos, naquela grande época, todos os atletas tinham que seguir. Eles poderiam até perder aquela competição, mas eles não perdiam a sua nacionalidade. E é isso que eu quero passar para vocês. A salvação é dada por Deus, é pela graça. Você não tem mérito algum sobre isso, mas na corrida celestial do prêmio que o Senhor preparou para nós e que o Senhor colocou nós nessa corrida, devemos prosseguir, devemos caminhar. Quando uma pessoa se dedica às coisas da vida espiritual, Deus lhe dá maturidade e fortalece ele na corrida. Aí olha só o que Timóteo, no capítulo 4, do 7 ao 10 diz: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas, e exercitem-se
Na piedade, o exercício físico é pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna da plena aceitação. Preste atenção. Se trabalharmos e lutarmos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles ou dos que creem. Como Deus é bom. E amados, nós olhamos para o futuro, onde Paulo menciona do versículo 17 até o versículo 21. E eu quero ler junto com vocês. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Uau! Uau, Rebeca! Que futuro é esse? É ter um corpo corruptível transformado em um corpo sem mancha, em um corpo incorruptível e um corpo glorioso. Essa é a promessa que o Senhor Jesus faz para nós. Essa é a promessa que Ele faz para nós, em continuarmos esse caminho, essa trajetória. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Nós devemos prosseguir para isso e estar atento a essa caminhada. Nós não devemos desprezar esses elementos essenciais na nossa vida, para que este ano de 2017 você possa olhar para frente e não cometer as coisas que você cometeu em 2016. Que em 2017 seja um ano diferente para você e para mim. Eu quero ser transformado por Jesus, igreja. Eu não estou conformado comigo. Eu não estou conformado comigo. É sério isso. Eu peço que vocês também possam olhar para isso e olhar para a vida de vocês. Por favor, fechem os seus olhos. Por favor, fechem os seus olhos. E comece a pensar na sua vida. Comece a meditar agora como é que ela está diante de Deus. Como é que ela ama? Comece a meditar e comece a enxergar. Deixe Deus lhe mostrar como é que você está. Deixe Deus lhe mostrar um espelho e mostrar a sua realidade diante dele. Nós devemos prosseguir para o alvo. Nós devemos olhar para Jesus e saber que Ele perdoa todos os nossos pecados, saber que Ele restaura a nossa vida espiritual. Eu falei
Oi! Há um futuro para nós. E para você, não foi apresentado aqui se tinha alguém não cristão. Mas se tiver alguém não cristão, eu posso dizer duas coisas apenas para você. Não sou eu que falo, mas é a palavra do Senhor. Existe apenas dois caminhos, apenas dois. Ou é o céu ou é o inferno. E não tem boquinha para isso. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem. Ou é o céu ou é o inferno. Filipenses, no capítulo 3, lá nos últimos versículos, ele mostra dois futuros. Futuros daqueles que são iníquos, daqueles que são filhos da perdição, daqueles que apostataram da fé. Mas ele também mostra uma realidade da igreja, da noiva do Senhor. Então, se você que ainda não confessou ao Senhor Jesus Cristo, você que sentiu essa palavra forte no seu coração, você que olhou para dentro de si e viu que você não é nada sem Jesus, você não é nada sem Ele. Se você conseguiu perceber isso, saiba que já é o Espírito Santo de Deus tocando em sua vida. Porque não tem como um homem olhar para si com o seu próprio entendimento. Para que você olhe, alguém tem que convencer você dos seus pecados. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então seja privilegiado, porque o Espírito Santo já foi no seu coração. E aí eu faço um convite. Você quer render a sua vida aos pés do Senhor Jesus Cristo? Eu peço tão somente que levante a mão. E eu não gosto de insistir, porque quem faz isso é o Espírito Santo. É Ele que bate assim na porta do seu coração. Eu sei que agora, nesse exato momento, pode haver uma guerra constante na sua vida. Aconteceu isso comigo. Mas eu disse uma coisa naquele dia que eu aceitei a Jesus: ou é hoje ou é nunca mais. Aconteceu isso comigo. E o Senhor me deu aquela oportunidade, eu só tive a coragem. E eu levantei a minha mão e eu vi a grande diferença. E hoje eu estou aqui. Existe alguém que quer aceitar a Jesus. Na verdade, que quer entregar a sua vida a Ele. Porque não é você que aceita Jesus. É você que deve se humilhar e pedir para que Ele lhe aceite. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Eu sei que foi tão rápido, foi tão rápido. Nós poderíamos prosseguir bem muito nessa passagem e falar desses elementos. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele age da maneira certa e como Ele quer. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor e dar pelo menos uma glória para Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade